Informar, traduzir a linguagem do campo e aproximar o agro da sociedade. Comunicar o agronegócio vai muito além de reportar fatos. É um compromisso diário com a verdade, com a sustentabilidade e com quem produz. E é justamente esse o desafio enfrentado por jornalistas que escolheram dar voz ao campo e a seus protagonistas. Para falar sobre esse assunto e contar a sua história, eu recebo a jornalista e editora executiva do programa Planeta Campo, Daiane Andrade. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. De Poções, no interior da Bahia, para os bastidores do agro nacional, Daiane Andrade dos Santos Marques é jornalista pela Metodista e tem MBA em agronegócio pela Exalc USP. Casada, mãe da Maia e do Theo, ama cinema, séries e momentos em família. Entrou no agro pelo jornalismo e nunca mais saiu. Protagonista porque ressignificou sua origem com persistência e coragem, sendo a primeira da família a se formar. Ela escreveu uma nova história e hoje inspira outras a fazerem o mesmo. Que história linda, Daiane. A gente às vezes trabalha muito tempo, né? E nem sei se todos que passaram e trabalharam com você te conheceram nessa história profunda, né? Pois é, verdade, já que é diferente estar nesse lugar aqui hoje e ouvir um pouquinho da nossa história. Realmente a gente não está acostumado com esse papel, a gente está sempre trazendo as histórias, né, e não contando a nossa própria história. É, exatamente, por isso a gente fez aqui, né, esse quadro especial da protagonista, para poder mostrar as nossas mulheres aqui do Canal Rural, essas mulheres que estão dentro do agronegócio cada vez mais reportando, para conhecê-las e mostrar um pouquinho dessa trajetória, como elas fazem tão bem de simplificar a linguagem para o nosso produtor rural. Vamos começar, Daiane, né? Eu vi ali nessa introdução que você foi a primeira a se formar, veio para São Paulo, da Bahia. Por que escolheu o jornalismo? E por que o agronegócio? Pois é, eu fui a primeira a me formar na minha família, né? E isso foi muito importante, muito marcante, porque acho que abriu fronteiras mesmo, quebrou barreiras. Depois de mim, outros primos vieram também, se formaram e conseguiram ali chegar na profissão que eles queriam, né? Eu escolhi o jornalismo muito cedo, ali por volta dos 12 anos de idade. Eu sempre tive muita ansiedade de definir as coisas, de saber o que eu queria, né? E a primeira editoria que me brilhou os olhos foi o esporte, por incrível que pareça. Com meu pai de criação, de coração, eu aprendi a acompanhar futebol, acompanhar o São Paulo. E a figura do repórter de campo me chamou muita atenção, mas engraçado, de campo, mas eu fui para um outro campo, né? E aí, no período da faculdade, eu tive a oportunidade de iniciar um estágio numa emissora de agro. E aí fui picada pelo bichinho e fiquei no setor, né? E estou até hoje muito feliz aí. São quase 16 anos cobrindo o setor. Muito legal. E aí, quando você fala desse setor, né, quais foram os maiores desafios que você teve até hoje para reportar o agronegócio? Perfeito. Assim, é um setor que exige bastante conhecimento assim, da área, né, especificamente, conhecer mesmo a agricultura, a pecuária, a pesquisa, a tecnologia. Então, acho que de conhecimento ele exige bastante. Eu me lembro de estagiária com dúvidas super simples, assim, que para quem é do setor eram dúvidas muito básicas, mas para mim eram assuntos ainda difíceis. E com o tempo estudando, acompanhando algumas referências que eu tenho no agrojornalismo, eu fui vencendo essa falta de conhecimento mesmo e conhecendo, e cada vez, quanto mais eu conheci o agro, mais eu me encantava e quis ficar na editoria. Muito legal. Na família, alguém do agro ou alguém também se despertou para esse setor? Na minha família, eu não tenho referências assim no agro. É claro que, por ser de uma cidade do interior da Bahia, né, então a realidade ali do campo sempre esteve presente. Então, na minha cidade, eu vi o pessoal saindo e voltando para colher café. A produção, assim, a gente sempre teve pomar, horta no quintal. Então, essa proximidade eu sempre tive. Mas ninguém assim que seja produtor rural ou jornalista de agro, por exemplo. E hoje, como é que você vê o papel, né, desse jornalista do agronegócio, já que a gente tem um desafio tão grande, que é não só, né, simplificar a linguagem para o nosso produtor de casa, mas também aproximar o público final do produtor rural, né, mostrar e dar visibilidade e protagonismo para quem produz o alimento que chega na nossa mesa todos os dias? Pois é, um papel super importante de mostrar realmente, né, que agro é esse, de derrubar também preconceitos, barreiras
que o setor enfrenta e acho que encontrar esse equilíbrio entre conhecer bem o setor e saber falar dele para quem não conhece. Acho que isso é muito importante, que a gente sempre fala, né, de aproximar o agro da cidade. A verdade é que eles são interdependentes, são interligados e, por falta de conhecimento, acabam sendo distanciados. E o jornalista é ele que ajuda a construir essa ponte, né? Quando ele mostra para as pessoas da cidade, olha, o agro faz parte do seu dia a dia. Está na sua roupa, está no seu alimento, está no que você usa para trabalhar. Então, acho que a nossa missão é muito grande nisso, de construir essa ponte, de aproximar, de levar essa informação que falta para as pessoas se reconhecerem no agro também. E quando a gente fala também, né, dessa missão do jornalista, você começou aqui falando sobre o jornalista esportivo, que acabam sendo muito referências, né? Você sempre conhece aquele jornalista esportivo e eu acredito que isso começa a acontecer dentro do nosso setor, né? Com vários prêmios e vários reconhecimentos. Você, inclusive, foi uma das indicadas ali, né? E uma das mais admiradas do agronegócio. Como é isso, né? Como é se ver depois de 16 anos com um reconhecimento, não só do setor, mas da DAI, ou não só da DAI, mas também do setor, né? Você está acompanhando esse crescimento do campo e olhando pelo prisma do jornalismo há bastante tempo. Exatamente, né? Eu comecei estagiando no setor, no jornalismo agro em 2009 e ocorreram muitas mudanças de lá para cá. Uma delas marcante é realmente esse crescimento da mulher no setor, da mulher ter vez, ter voz, ter presença no agro, né? Então é uma das mudanças, ter acompanhado todo esse crescimento assim do próprio jornalismo agro, de ter pessoas cada vez mais jornalistas interessados em ingressarem, né, nessa área, se especializarem. E olha, acho que eu estou percebendo um pouco isso agora, assim, de estar me tornando também uma referência, alguém que já está no setor há muito tempo, que conhece os atores do setor, que conhece momentos marcantes do setor. E acho que é uma conquista mesmo de uma trajetória, é um reconhecimento muito bacana que eu estou começando a experimentar aí no alto desses 16 anos, chegando agora aos meus 37 anos de vida. A gente no jornalismo sempre teve muitas mulheres, né? Mas dentro do setor do agro, poucas. E cada vez mais a gente vê mulheres vindo para esse papel de protagonista mesmo que a gente fala. Você sempre acompanhou, você viu essa mulher que estava lá, mas não queria aparecer, e hoje essa mulher que está lá e quer aparecer e mostrar o que está ajudando o homem do campo a fazer? Sem dúvidas, Jaque. Eu vi muitas mulheres nos bastidores, né, na redação, e muitas vezes os homens, principalmente homens até mais velhos, ali tinha aquela ideia, né, de que ele passava mais credibilidade. Eu passei por esse momento. E aí as mulheres foram ganhando espaço no jornalismo agro também. A gente tem grandes referências. A gente tem o prêmio, né, como você mencionou, dos mais admirados do jornalismo agro e a maioria premiadas mulheres. Então são mulheres que vêm se especializando, mulheres que estudam bastante, que se dedicam e que também contribuem para esse crescimento do jornalismo agro e as mulheres do agro, elas se veem nessas jornalistas também. Tem ali aquela abertura mesmo para contar a sua história, né? Mas para uma jornalista mulher também. Então, houve esse crescimento também da mulher como jornalista e ela como referência, passando credibilidade, não importa a idade, o tempo que ela está cobrindo a área, mas importa o conhecimento que ela traz de bagagem, de estudo, né? E sim, também percebo que o estudo para a gente é sempre... A gente parece que tem que estudar mais, tem que provar mais o tempo todo. O que você falou, acho que é muito importante, né, Dai? Mulheres olhando para outras mulheres e se sentindo mais acolhidas. Exato. Ao contar as suas histórias. É isso que a gente vê muito, né? Não só aqui, mas em todos os eventos que a gente vai, de que quando outras mulheres contam as suas histórias, inspiram aquelas que ainda estão nesse caminho ou que estão querendo começar a trilhar esse caminho, né? Sem dúvidas, e isso é muito importante. Então, uma ajuda a outra, uma leva a outra, uma se enxerga, se espelha na outra também. Sem dúvidas, isso no jornalismo, no agro, em todas as áreas. Exatamente, é por isso que a protagonista está aqui, para poder dar voz a essa mulher do agronegócio. A gente acredita muito que para ter autoridade em qualquer tema, mesmo que tenha muita propriedade para falar, as mulheres precisam de visibilidade, né? E é isso que a gente dá, é isso que
o projeto se propõe aí a descobrir essas mulheres pelo Brasil afora que estão fazendo tão bonito, que estão ajudando tanto o nosso setor. Dai, obrigada, foi ótimo poder te conhecer um pouquinho mais, parabéns por essa trajetória, né, linda, de muita garra e determinação. Eu que agradeço, Jaque, agradeço a oportunidade de participar da Protagonista, que é um projeto que eu admiro bastante, que eu considero muito importante também nesse crescimento da mulher aí em todos os papéis. E só um detalhe que eu gostaria de destacar, assim, que eu acho que a mulher ela está vindo com a personalidade dela. Então, quando a gente vê, por exemplo, um Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que tem cor, que tem vibração, que tem glitter, purpurina, eu acho isso legal, eu acho isso importante, porque a mulher chegar como é a mulher e não a gente, digamos, imitar os hábitos do comportamento masculino. Não, nós somos eficientes, nós somos produtivas do nosso jeito, com a nossa personalidade, com a nossa cor, com a nossa vibração. Com certeza, se tivermos que mudar alguma coisa, não somos nós mesmas, né? E a mulher precisa sim se aceitar, ela não precisa entrar em nenhuma caixinha, a caixinha é a dela e o universo que se readapte, se for o caso, né? Exatamente. Obrigada, Dai, pela sua participação aqui com a gente.